Om Shanti. Om Shanti. Sejam todos bem-vindos. E como sempre, antes de começar, vamos ficar um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Okay, so welcome all of you. Ok, então, bem-vindos ao episódio número 78, Segurança do Valores para a Vida. E somos afortunados de termos hoje a Sister Maureen, do Global Corporation House, em Inglaterra. E obrigado por despender o seu tempo conosco. Sim, muito obrigado pelo convite. Então, tenho um bocadinho de tempo hoje, vou fazer uma apresentação. Muitos já conhecem bem, mas a primeira coisa que eu sei, ela participou no programa de treino conectado com paramédicos e enfermeiros. E é um livro que ela escreveu. E há muitos exercícios, muitas experiências que deu muito apoio, principalmente ao pessoal da área médica. Ela estuda e ensina o Raja Yoga há mais de 40 anos, diretora de programas da Brahma Kumaris no Reino Unido, conduz vários projetos na União das Nações Unidas, conectados com a paz. Ela está envolvida a nível dos diálogos nacionais e internacionais ligados com as religiões e fé. Também está no círculo do Fórum da Humanidade. E também conectado também agora num projeto ligado à liderança a nível de governos. Há muitas palestras e é uma bênção tê-la conosco hoje. E hoje vai falar sobre segurança. Então vou ler um poema para ela. Hoje a irmã Maureen lançará a luz sobre como praticar a segurança, para que possamos adotar um estilo de vida espiritualmente robusto, não fisicamente. Nesse mundo onde estamos rodeados de muita fragilidade, sua sabedoria espiritual oferece benefícios à saúde, assim como tomar um chá verde. O negócio de chá verde é muito bom. A espiritualidade nos dá força para permanecermos como uma árvore poderosa, a voar nos céus azuis abertos, sentindo-se absolutamente livre, nesse mundo onde todos caíram do seu grau celestial. E está em uma competição maluca, perseguindo a vida em uma farra materialista, onde as pessoas, em cada pequena questão, estão prontas para discordar, mas ela nos dá uma solução verdadeira com total garantia. 100% e vitória garantida, 100% de sucesso e vitória garantida, sem cobrar nenhuma taxa. Ela guiará sobre um método adequado para ver. Então vamos celebrar a presença dela, o jubileu espiritual, com as virtudes e poderes do Supremo ao longo do mar espiritual. Então agora chamará a irmã Cláudia para dar as apresentações formais, a irmã Maureen, eu acho que ela está cá.
Mas aqui, ok. Olá, Cláudia. Estamos aqui no Retiro de Silêncio. Estamos no Centro de Retiros em Delhi, agora estamos aqui em Vancouver. Acabou mesmo agora. Acabou na hora certa. É bom ter a sua companhia. Nós precisamos de si hoje para termos essa experiência. Eu lembro quando você foi à Ucrânia e deu muitas experiências sobre segurança, então eu penso que é necessário, vindo da parte de si, como nos preparar para estarmos seguros nesse mundo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu gostaria de oferecer esse buquê de flores para si. Obrigado, aceita amorosamente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por me convidarem. Obrigado, irmã Cláudia. Antes de começar, apenas uma pequenas instruções. Ok, vai falar agora com relação à tradução, já sabe como cá chegar. Os primeiros 50 minutos vai ser de palestra, seguido por perguntas e respostas. Portanto, fiquem à vontade para escrever as perguntas no bate-papo, mas escrevam direto para o Dr. Manoj, que é para não distrair a palestrante. E agora com o Cícero Morini. Obrigado. Obrigado. Om Shanti. Obrigado por convidarem-me com esse tema muito poderoso, que é esse tema da segurança. Esse é um mundo inseguro, como a Cláudia mencionou. Vemos guerras a acontecer na Ucrânia, no Oriente Médio, no Médio Oriente, e guerras civis que estão a surgir. E definitivamente, na altura de guerra, as pessoas sentem-se muito inseguras. E tenho estado em contato com os irmãos e irmãs da Brahma Kumaris em Israel. Não há centro na Palestina, mas a família em Israel e por aí além estão todos bem, acho eu. Mas eles estão a sentir-se inseguros. Mas mesmo assim, estão seguros pela sua fé. Não ir muito em detalhes sobre isso, mas é um mundo muito inseguro. Mas quando eu estava pensando em segurança, estava pensando, onde é que está a segurança? É como sentir que não há lugar onde você pode ir fisicamente que você possa estar totalmente seguro. Você pode construir muros ao seu redor, você pode colocar as cercas elétricas, tudo aquilo que você quiser para sentir seguro. Eu posso trancar a minha porta, mas mesmo isso não conta para nada. Eu estava a lembrar-me de uma história, mas não uma história, é um encontro na década de 80, quando muita violência estava acontecendo no Punjab, na Índia. E havia um senhor que ele tinha um instituto sobre estudos do Punjab. E era uma pessoa que estava a falar sobre paz e moderação naquela altura. E havia muito extremismo naquela altura. Eu encontrei com ele em Delhi. Foi uma experiência muito amorosa, mas ele disse para mim, sabe, porque eu estou a falar sobre a paz, eu tive que ter proteção policial, mas eu recusei essa proteção. Eu perguntei, por que é que você recusou essa proteção policial? E ele disse, bem, se eu tivesse essa proteção policial, onde é que estaria a minha fé em Deus então? Isso tocou-me muito. E sim, eu pensei, sim, segurança não tem a ver
proteção que você tem ao seu redor, mas a segurança definitivamente é a fé, a nossa consciência. E outra vez uma história desse momento que um dos nossos centros foi contactado e a irmã foi convidada para ir encontrar-se com os terroristas num sítio e tinha sido dito para ela não ir a esse lugar, mas ela foi. E ela insistiu em ir sozinha. Ela sabia que as coisas iam correr bem, ela era destemida, mesmo sabendo que ia para o perigo. E aquilo foi na floresta, ela esperou, e depois anoiteceu, ela continuou à espera, e depois passado um bocado, chegaram dois homens e perguntaram, o que é que você está a fazer aqui? E ela disse, eu estou à espera dos meus irmãos. Isso os tocou tanto. E depois saiu um homem e falou, nós tivemos o pensamento de causar mal no seu centro, mas como você disse que nós somos seus irmãos, eu não vou magoá-la. Então, se você quiser proteção, nós vamos protegê-la. Isso é uma história verdadeira. Isso demonstra o como, quando não há medo e há amor, a segurança é possível. E nós vivemos num mundo de medo. Há uma atmosfera total de medo no mundo. Onde há medo, é impossível estar segura. Por causa dessa atmosfera do medo, se alguém o enfrenta com raiva, acho que todos nós já tivemos uma situação dessa, e você nunca sabe se pode ser uma raiva verbal, que pode se tornar uma violência física, mas mesmo assim, quando alguém aborda assim com raiva, e já experienciamos isso, se você ficar calma e ser amorosa, a raiva vai diminuir e você fica em segurança. Então, é tão importante. Você pode dizer nos momentos, tipo no trabalho, como a Cláudia mencionou também, a nível da Ucrânia, esse projeto de fé na Ucrânia, um grupo de líderes religiosos, nós fomos à Ucrânia, 2 meses antes da guerra começar, não, 2 meses depois da guerra começar, eu estava na Índia, em Monte Abu, saí de lá no final de março, depois, passado uma semana, estava na Ucrânia. Eu não senti nenhum medo, na verdade, de todo. Nós tivemos um lugar onde havia combates naquela altura, mas essa não foi a razão. Eu não tinha nenhum medo, porque eu sabia que eu ia lá para um bom propósito, para estar com as pessoas lá. Não ia tomarmos partidos, nem condenar ninguém. Nós apenas fomos lá para estar com as pessoas. E pessoas ficaram muito tocadas. E, de fato, foi interessante. Nós, na verdade, fomos à Romênia, passamos a fronteira para a Ucrânia, cerca de 1h30. Todas as fronteiras estavam fechadas naquela altura, mas eles concordaram em abrir para que nós passássemos para dar essas mensagens de paz e de esperança. E quando dei a minha mensagem, não sou eu, mas sou um instrumento de Deus. Então,
Eu pedi para termos um minuto de silêncio para a paz. E foi um momento que tocou muito. Ficamos em silêncio. E de repente havia um ruído e veio à minha mente. Será que alguém está com uma arma ou o quê? Mas eu não fiquei assustada. Foi apenas um pensamento lógico. E depois eu realizei. Foi o ruído das pessoas, acho eu, a levantar. Então os bancos voltaram para a posição normal e fez aquele barulho. Mas por quê? Eu sabia que estava a fazer o serviço de Deus. Então, quando eu regressei da Ucrânia, eu fiz uma pergunta. Foi uma entrevista para um canal. E uma das perguntas foi: onde é que está Deus nisso tudo? Como é que Deus permite que isso tudo aconteça? Umas mesmas perguntas que surgem agora. E eu disse: sim, é uma boa pergunta, mas a minha pergunta seria: onde está a humanidade em tudo isto? O que é que nós fizemos para chegarmos a esse ponto onde estamos a matar uns aos outros assim dessa maneira? Há lucros na guerra por causa do armamentos. Isso é a coisa mais imoral que há, mas mesmo assim, todos os governos, talvez nem todos, mas a maioria. E sim, eu entendo, foi o que eu disse. É verdade, quando nós perdemos o nosso lado da humanidade, há medo e depois há violência. E na verdade, a raiz da violência, a primeira violência que fazemos é contra nós mesmos, e essa violência é suprimir a nossa própria bondade interior. E quando você olha para o mundo de hoje, a bondade original de cada ser humano tem nessa terra, a maior parte está suprimida ou enterrada. É como se a alma em si ficasse tão fraca que não conseguisse fazer surgir mais essa bondade. E depois, é claro, que isso cria um vácuo interior. Então, depois há o medo. Então, começamos a agarrarmos às identidades exteriores, a minha posição, as minhas posses, a minha nacionalidade, talvez a minha ideologia. Então, conforme passa a ser a minha identidade, e isso começa a causar divisão com os outros. E depois outros se sentem ameaçados por isso. Eu me sinto ameaçada. E depois começo defensiva, começo a ter com raiva, e depois isso vai chegar até a hora da guerra. Então, a raiz da guerra é a falta de amor. É a falta de amor no eu e a falta de amor nos outros. Então, nós temos esse vácuo de amor. Ou seja, não há amor interior. Mas, para além de tudo, tem muita possessividade. E então, sim, é assim que nós atuamos. E nós não podemos dizer que isso é uma coisa que Deus faz. O medo destrói a verdade. O medo destrói a compaixão. O medo destrói o amor. O medo destrói a tolerância. O medo destrói o respeito. E o medo pode destruir muitas coisas. E não permite que a nossa bondade interior funcione. E mesmo assim, é isso que as coisas estão. É onde está aí, é onde está a segurança. A segurança pode vir de diferentes formas. E isso é quando nós sentimos a proteção de Deus. E às vezes a proteção é ter um momento certo daquilo que fazer, daquilo que dizer, que nos tira do perigo. E mais uma vez, mais uma outra história verdadeira, que é uma história da África do Sul. Havia uma irmã que estava aí para uma meditação matinal,
às 4 da manhã. Então ela estava a caminhar, devia ser um quarto para as 4, qualquer coisa do gênero. Eu não sei que cidade da África do Sul foi, mas não era um lugar dos mais seguros. Mas ela destemida e foi para a meditação. E um homem começou a segui-la. E ela continuou a andar e ele continuou a segui-la até que ele alcançou ela. E ele disse para ela: "Você não tem medo?" E ela olhou para ele e disse: Eu teria se eu estivesse viva. E o homem gritou e saiu a correr. Então, pensava que ela era um fantasma. Mas a coisa certa surgiu na mente dela. E foi isso. Muitas histórias desse tipo. Mas outra história que aconteceu no Reino Unido, um dos nossos irmãos estava na paragem do autocarro, no final do dia, e ele estava sozinho na paragem do autocarro. Até que estavam a passar uns jovens com não boas intenções. E ele estava a passar e um virou para o outro e disse: "Nós faríamos qualquer coisa se você não estivesse sozinho." Mas ele estava sozinho, mas pela sua fé em Deus, a sua conexão com Deus, de alguma forma, eles viram duas pessoas naquela parede de autocarro. Eu adoro essas histórias porque elas mostram o quão prático a fé é. Tem que ter a fé sem nenhum medo. E mais uma vez, outra história. Está muito conectada com esse momento de extremismo no Punjab. Uma das dadis, umas irmãs mais velhas, a Dadi Chandramani, alguns poderão saber quem ela era, muito destemida. Costumamos chamá-la de leoa do Punjab. E eu estava na sede em Montabu, com um grupo com ela, e alguém perguntou a Dadi: "O que é que você faria se alguém fosse na sua direção apontar-lhe uma arma?" E ela não respondeu logo, mas essa pessoa persistiu com a pergunta. E todos estavam à espera de dizer: "Eu vou lembrar-me de Deus, vou lembrar-me do meu estado", qualquer coisa assim do gênero. Mas a resposta dela foi incrível. Ela chegou à pessoa e disse: "Mas como é que é possível que alguém vai apontar uma arma para mim? Vão vir na minha direção, vão ver apenas luz. Então, se eles tentarem levantar uma arma, o braço vai ficar fraco. Então, essa fé, eu não preciso proteger-me. Não é possível o perigo chegar a mim." E esse é um nível muito elevado de fé. Então, a primeira coisa é a fé, que pode verdadeiramente nos proteger e mantermos a salvo. Há muitas histórias de vidas pessoais ou dos outros, mas é claro que ter esse nível de fé é preciso uma conexão muito profunda com Deus. E depois, a base para isso, é claro, que é o entendimento e realizar a mim mesma, quem eu verdadeiramente sou, e entender e realizar a minha bondade interior, que eu sou uma alma, eu sou um ser de luz, a minha natureza original é a paz, essa é a minha verdadeira natureza, é amor, a minha natureza original é a verdade, e quando eu realizo isso, essas qualidades elas começam a ficar muito fortes em mim. E depois a seguir, eu sou capaz de ganhar uma força espiritual.
e tornar-me um mestre de mim mesma, da minha mente. E a seguir, fazer a conexão com Deus. A mente que tem ganância, raiva e medo, não é possível conectar-se com Deus. Mas a mente que está calma, que está amorosa, a mente que é verdadeira, tal mente que é pacífica, tal mente é capaz de conectar-se com Deus. E depois, é claro, é nessa consciência que quanto mais sou um mestre de mim mesmo, então sou capaz de fazer escolhas sobre como pensar, qual a atitude a tomar, as palavras e as ações. Porque é muito frequente, quando há medo, nós escolhemos, as coisas apenas surgem e depois nós vamos ter um arrependimento, que não devia ter feito isso, não devia ter dito aquilo. Quantas vezes nós já dissemos isso para nós mesmos? Mas se eu for o mestre, então vou fazer o bem. Escolho tomar boas ações, mostrar bondade, compaixão, preencher as minhas responsabilidades com honestidade. Ser honesto, não ser enganador. E ser sem ego. E não atuar através do meu próprio ego, por causa das minhas necessidades egoístas. Então, ter essa humildade para que escolha verdadeiramente atuar com bondade com os outros também. Ou seja, ao elevar os outros e ajudar os outros, também estou a elevar a mim e ajudar-me a mim mesmo. Todos os meses nós temos pontos de ensinamentos que surgem e esse mês é sobre dar e tomar bênçãos e receber bênçãos. Já não sei se foi esse mês, foi o mês passado. Mas tudo tem a ver com ser capaz de fazer o bem e depois as bênçãos vão surgir dos outros. Uma das administradoras da organização, depois do fundador ter deixado o corpo em 69, ela deixou o corpo em 2007, a Dadi Prakash Mani. Nos últimos anos de vida dela, eu perguntava para a Dadi, qual é o seu empenho espiritual interno que você está a prestar atenção? E ela disse, o meu empenho é, o que quer que eu diga, o que quer que eu faça, apenas bênçãos deviam chegar do coração dos outros. Eu achei isso tão bonito. Não são ações comuns, mas ações elevadas na lembrança de Deus. E eu testemunhei algumas vezes a alma a deixar o corpo. É um momento muito sagrado. E da última vez, foi muito recentemente, cerca de um mês atrás. E essa pessoa ajudou muitas pessoas, teve uma vida muito bondosa. E quando alguém fez muita bondade, a sua consciência está limpa, a alma deixa o corpo facilmente. Ele deixou o corpo calmamente, tão pacificamente. E apenas aconteceu facilmente, tranquilamente. Meu próprio pai foi a mesma coisa. E é porque eles fizeram o que deviam fazer na vida, com responsabilidade, com precisão, com amor. Então a consciência estava limpa. A consciência limpa indica que eu fiz o bem e ações elevadas. E esta é a minha proteção mais poderosa.
a proteção maior são as virtudes. Então, em termos de desenvolver a segurança, às vezes é feita essa pergunta, às vezes, eu recebo más vibrações das pessoas, como é que eu me protejo? E por que você pensa que tem que proteger a si mesmo? Porque você tem um bocado de medo. O que é mais importante? Não é pensar que você tem que proteger a si mesmo, mas na verdade, pensa que você tem que gerar essa bondade interior e depois espalhe para a atmosfera. Porque nós temos um ditado, a nossa atitude cria a atmosfera, a sua atitude cria a atmosfera. Então, quando você está a gerar uma atmosfera de bondade, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de respeito, essa atmosfera torna-se uma fortaleza, um campo de força, e nada pode entrar. Nenhuma negatividade entra. Não percebi agora, mas qualquer coisa entra quando há uma fraqueza. Mas nós todos estamos a trabalhar nisso, estamos a progredir, a crescer, a fazer. E é claro, se eu estiver a dar essa bondade, essa é a hora, essa é a atmosfera que eu estou a carregar comigo. E essa aura de bondade que verdadeiramente mantém-me segura. E quando internamente eu estou a experienciar a minha bondade interior, eu estou a experienciar a minha conexão com Deus, eu sinto-me segura. Não é o mesmo sentimento. Não é preciso dizer, ou seja, não é dizer que você está a tentar convencer-se que você está segura. Mas você, na verdade, sente, ou seja, tem esse sentimento de segurança. E quando você tem esse sentimento de segurança, os outros também sentem-se seguros ao seu redor. E eles vêm ter consigo. É um bocadinho como uma árvore que dá sombra. As pessoas sentam-se debaixo da árvore porque eles precisam da sombra por causa da chuva, por causa dos raios de sol, quer que seja. Então você se torna-se como uma árvore da sombra para aqueles que necessitam. E eles vêm ter nessa atmosfera de segurança. E esse tipo de segurança que dá confiança. Quando há segurança e a confiança, as duas vão juntas. E eu penso que as pessoas apenas simplesmente confiam. Às vezes apenas nós sabemos que são de confianças. E nós sempre sentimos-nos segura delas. Então lembre-se que as duas vão sempre juntas. A segurança e a confiança. E antes de estudar o Raja Yoga, eu devia ter cerca de 17 ou 18 anos. Estava em umas férias da escola e eu decidi de ser voluntária numa loja de caridade. E era de manhã, havia lá uma senhora, ela disse sim, ela estava sozinha, né? Sozinha, então ela ficou contente que eu pudesse ajudá-la. E no final ela disse para mim, eu não sei como, mas eu confio muito em si. E eu vou dar os seus dias de vencimento num depósito no banco. Ou para não dar dinheiro para depositar no banco, acho que foi isso. E ela não me conhecia de lado nenhum, estava lá era apenas férias. Mas foi interessante, porque de qualquer maneira, eu sempre encontrei essa honestidade. Ou seja, mesmo de não conhecer as pessoas, sente-se confiantes. Sempre-se nas pessoas que sentem seguras ao seu redor e que você confia. Um dos aspectos da confiança é quando as pessoas mantêm as suas promessas,
quando as pessoas fazem aquilo que dizem, então sim, você sente-se que você pode confiar neles. Então a segurança, a confiança são coisas que faltam no nosso mundo de hoje em dia. E nós precisamos disso. Nós precisamos restaurar a confiança e não destruir. Precisamos reconstituir essa segurança. É como duas pessoas que fecham um negócio. E hoje em dia, como é que é para fazer um negócio? Tamanho dos contratos para cobrir qualquer eventualidade. Nós completamente perdemos a confiança. Então, essa é a tarefa de agora. Restaurar a confiança no mundo. Confiar uns nos outros. Mas a fundação é fazer surgir a minha bondade interior. É uma prática que eu preciso de ter. Então deixe-me fazer surgir esta bondade todos os dias. E na verdade, é claro, quando se torna natural, nós nem temos que fazer surgir, é natural, porque há muitas influências que podem gerar essa barreira e depois nós esquecemos. Então é por isso que todas as manhãs é tão importante praticar, lembrar quem é que eu sou. Uma administradora espiritual, ela deixou o corpo em 2020, logo no início da pandemia, da Djanki. Ela dizia Om Shanti como uma saudação. Ela dizia, eu digo Om Shanti para mim mesma 3 vezes, todos os dias. Primeiro, Om Shanti, quem sou eu? Segundo, Om Shanti, a quem é que eu pertenço? E o terceiro, Om Shanti, o que é que eu tenho de fazer? Então, se eu sei quem eu sou, eu faço surgir a minha bondade interior. Eu estou consciente que eu sou uma alma. Se eu sei a quem eu pertenço, eu sou um filho de Deus, e todos pertencemos a uma família humana. Depois, é muito natural que eu saiba o que é que eu tenho de fazer. Então, essa bondade e essa conexão vai fluir através das minhas ações, das minhas palavras, das minhas ações. E depois, eu vou fazer esse karma elevado, esse bom karma. Não bom, elevado, karma elevado. Isso vai trazer um bom retorno, vai trazer bênçãos. Isso também é uma forma de proteção. E nos dias da divisão, em Karachi, quando essa divisão estava a acontecer, essa comunidade da Brahma Kumaris, que chamava-se de Omandali naquela altura, estavam vivendo em algumas casas, e numa casa havia apenas mulheres jovens. E é claro, muito expostas ao perigo. Mas o governo daquela altura consideravam-nas anjos por causa da sua presença espiritual. E elas permaneceram seguras. E, de fato, elas foram protegidas pelo governo. E muitas coisas aconteceram. Receberam vegetais, frutas, leite, e elas continuaram. Porque ninguém pediu por nada, mas porque a bondade que elas mostraram, elas ganharam essas bênçãos. Porque tudo aquilo que você faz volta para si, mas não apenas isso. O que quer que você pense também regressa para si da mesma maneira. O pensamento não é privado. O pensamento cria sentimentos, sentimentos criam vibrações,
e elas entram para a atmosfera. E é por isso que é tão importante viver com a nossa bondade interior. Então, isso é verdadeiramente, desculpe, o significado de segurança. Estava aqui a verificar. Isso é verdadeiramente o significado de segurança. Então, deixe-me fazer essa escolha todos os dias. De manhã, deixe-me escolher bondade. Deixe-me fazer a conexão para que todo o dia flua da forma correta. E é claro, às vezes você pode sentir-se um bocadinho afetado por algo, mas porque você construiu essa sua força espiritual, você é capaz de reconhecer rapidamente e virar ao contrário. Sem força espiritual, algo influencia e afeta, e depois você não vai reparar durante muito tempo, e depois você está sobrecarregada dessa emoção. Então, o benefício da prática espiritual é que você é capaz de reconhecer quando algo está a ser esse gatilho da sua fraqueza, a fazer com que fique um bocadinho irritado, o que quer que seja, ou que você sinta insultada. Ah, esse não é o sentimento que eu quero ter. E depois você coloca certo. Então você mantém essa bondade, você mantém essa conexão, e você mantém a aura, as bênçãos que nos trazem segurança. Então, deixe-me ficar por aqui. E deixe-me parar e ver se há algumas perguntas ou comentários que alguém possa ter. Gostava apenas de mais uma coisa que eu lembrei-me. Em termos da pergunta, onde é que está Deus? Em termos da guerra e naquilo que está a acontecer? Eu me lembro das palavras da Dadi Yankee. Ela disse: Deus nos dá poder para lutar uns com os outros. Deus dá-nos poder para a paz através da religião. E religião significa paz. Obrigado. Ok, um bocadinho cedo, mas vamos para perguntas e respostas. Vamos interagir então um bocadinho, sim. Isso está conectado com as pessoas que estão a se lembrar na Índia, algo que é chamado a Semana da Segurança. E há muitos slogans que mencionam sobre a segurança, sobre a segurança ao conduzir. É sobre a condução? Eu não sei se foi o mês passado ou a semana passada. Mas sim, é a Semana da Segurança, de conduzir em segurança. Portanto, a velocidade mata. Portanto, todo um alfabeto de segurança. Então, esse ABC, em inglês, mas é qualquer coisa conectada a ser atento e ser cuidadoso. E a pergunta é a segurança do corpo enquanto conduzir. Mas o que eu posso fazer para a minha segurança espiritual? Se puder elaborar um bocadinho nesses 10 minutos. Também é um ABC, estar sempre cuidadosa, ter sempre atenção. O que é que significa ser cuidadosa? Ou seja, cuidar. Então, os primeiros cuidados é cuidar de mim mesma, certo? Então, se eu quero estar segura exteriormente, eu tenho que estar segura internamente. Então, primeiro, eu tenho que cuidar de mim mesma. Isso significa cuidar da minha saúde, dos meus relacionamentos, porque eu penso que o maior impacto que vem dos nossos relacionamentos é que se os relacionamentos foram bons, todos sentem bem. Mas se os relacionamentos não são tão bons, nós ficamos muito incomodados interiormente. Então, deixe-me eu cuidar
de manter os meus relacionamentos bons. Cuidar de mim mesma no sentido de minha saúde, minha dieta, o que quer que eu precise. Eu vejo muitas pessoas que comem muitas coisas que não são boas para elas. E no momento pode estar tudo bem, mas anos depois você vai ver um impacto na saúde. Pode ser muito açúcar, muito sal, muito óleo. Portanto, eu tenho muito cuidado com a minha dieta já há muito tempo. Então, temos que ter cuidado a esse nível, mas temos que ter essa disciplina. Portanto, é muito tentador comer um jamu extra. Então, é preciso disciplina. Isso significa cuidar de mim mesma. Sem disciplina, eu não vou conseguir cuidar de mim mesma. Mesmo que eu mantenha tudo no lugar, eu estou a cuidar de mim mesma. Porque, como seja o meu ambiente exterior, isso reflete o meu ambiente interior. E se eu manter o ambiente exterior em ordem, então, absolutamente, na verdade, salva-me, poupa-me muito tempo. E eu preciso de fazer algo e faço e volto a colocar as coisas no mesmo lugar. E eu falo da minha experiência, isso ajuda muito. Eu quero que as coisas estejam no lugar, então eu poupo tempo, poupo energia, poupo meu pensar, de outra forma eu perco as coisas e depois desperdiço muitos pensamentos. E o pensamento é energia. Se nós desperdiçamos pensamento, desperdiçamos energia e desperdiçamos tempo. Então deixe-me cuidar do meu ambiente, mantê-lo limpo, mantê-lo belo. Deixe-me cuidar do que está dentro do meu corpo, fazer exercícios. Isso é que eu tenho um bocadinho de falta, são de exercícios. Mas todos esses aspectos é de cuidar do eu. E depois, isso vai tornar-me capaz de ser forte o suficiente para cuidar dos outros. E sabe, eu vejo que eu sou muito mais feliz quando eu dou. No trabalho com alguns jovens, principalmente nas prisões com jovens, quando você os encoraja a eles cuidarem de algo, surge um lado completamente diferente. Uma senhora que nós estamos a trabalhar, ele tinha cerca de 16 anos, até próximo dos 20. Eles tornaram-se pais, um com 20 e outro com 16. Acho que é esse o cenário. Ela tinha um projeto com ele, que era tentar ajudá-los a cuidar. E era um jovem, e as coisas eram muito difíceis, vamos dizer assim. Por fora ele era muito rígido, mas por dentro ele tinha aquele ponto suave onde podia chegar. Então são esses atos. E depois dessas umas pinturas que eles pintaram em rosto, e isso representa o seu bebê. Então eu quero que você tome conta, visse, lave, e não pode partir. É que eu não sei o que é que ela está a dizer. Deve ser uma peça de qualquer coisa que é muito frágil. E foi tão extraordinário ver o cuidado com o qual ele era uma pessoa muito jovem, mas rígida. Ovos. Então ele tinha que cuidar dos ovos, cuidar daqueles ovos. Então era ter esse sentimento interior. Isso ajudou a transformar os traços interiores. E então, sim, ser cuidadoso, mas outra coisa que eu aprendi da forma mais dura foi não ter pressa. Fisicamente eu aprendi, porque eu tive uma fratura 2 anos atrás, e desde então
eu já não tenho mais pressa, já não corro mais riscos. Se alguém está a correr atrás do ônibus, você pode correr, eu vou tomar o próximo ônibus, o próximo autocarro, literalmente. Então, cuidar-se fisicamente, mas também cuidar de não correr com a minha mente, na minha mente, porque se eu estiver a correr na minha mente, eu vou reagir. Esse correr significa reagir. Eu vou dizer algo, eu vou me arrepender. Vem um e-mail e você responde rapidamente e depois você, eu já não posso voltar atrás, mas já foi. Então não corra, não reaja. Então você mantém-se a salvo de muito trabalho, de muitos problemas, perdão. E temos sempre que nos lembrar. Isso é a prática e por isso que a prática da meditação é tão importante, para nos lembrar, na verdade, nos lembrar de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Então, sim, é tão importante cuidar da minha própria mente, porque, como eu mencionei, assim como cuidar do corpo com aquilo que você se alimenta, o que é que eu estou a alimentar a minha mente? Eu estou a alimentar com violência? Eu estou a alimentar com o quê? Eu acho que é muito difícil nesses dias, por causa das médias sociais, quando as pessoas estão tão viciadas aos jogos de computadores, tão viciados nisso. São histórias horríveis que eu conheço. Na verdade, eu vi uma história extrema de um jovem que nem sequer ia à casa de banho porque não queria sair do computador. Já viram um nível de vício? Então, tão má influência. Eu tenho de lembrar-me continuamente quem eu verdadeiramente sou, para que as influências não enfraqueçam. Ou seja, para que as influências externas fiquem fracas, para que o meu interior fique mais forte. Uma coisa é ser influenciado e outra coisa é ser o influenciador. Apenas quando estou forte interiormente é que eu vou poder então influenciar a atmosfera, os outros também de uma forma positiva e também criar uma atmosfera de segurança. Então a segurança a todos os níveis. Obrigado pela pergunta, tanto física, mental, espiritual, emocional. E outro aspecto é quando nós reagimos, quando há muito medo. Na verdade, isso causa um trauma interior. E esse trauma fica muito profundamente. Isso e no subconsciente vai tornar-se o nosso comportamento. E nós vemos muito isso no dia de hoje. Uma pessoa muito conhecida a nível Dr. Gebel Mate, a nível do trauma, e ele disse que o trauma não é muito o que acontece consigo, mas é como você reage àquilo que aconteceu consigo. E eu me lembro de uma pessoa que falou da sua experiência de criança, ela disse que o trauma que ela carregava, ela disse que quando era muito 6 ou 7 anos, estava muito doente. E os pais estavam muito preocupados, levaram para o hospital, ela estava inconsciente. Mas de qualquer maneira, quando ela recobrou a consciência, ela estava sozinha num quarto escuro. E ela não sabia onde é que ela estava. E ela ficou tão aterrorizada, com tanto medo, que isso ficou com ela até a sua vida adulta. Agora, é claro, a família, os médicos não queriam fazer nem mal. Mas agora, hoje em dia, ela tem mais consciência de estar com pessoas, eu não percebi bem, mas há 50 anos atrás ela não tinha esse entendimento. Então esse trauma fica conosco e depois torna-se o nosso comportamento. E é claro que o medo, não há necessidade do medo.
Acho que foi isso que ela disse. Então, é tão importante cuidar de mim mesmo em todos os níveis. Então, se eu estou a carregar um trauma, sim. Se for profundo, eu posso precisar de uma ajuda, de um aconselhamento. Faça isso. Mas também saber que, mais do que qualquer outra coisa, quando nós temos essa conexão com Deus, é o amor de Deus que é o maior poder de cura. Isso é assimilar o poder de Deus para curar a dor interior, curar o trauma interior. Então, voltamos a ser quem nós verdadeiramente quem somos e voltar ao nosso estado verdadeiro de ser. Ok, muito obrigado. Gostei muito da parte do correr. Aqui uma outra pergunta interessante no bate-papo que é, acho que é na Índia, eu vou ao centro da Brahma Kumaris, há muita restrição no centro, há cortinas em todo lado, não é possível entrar numa sala sem permissão. E isso faz me lembrar, porque ele estava a mencionar, se você seguir as disciplinas de forma correta e as regras da vida espiritual, então você está seguro. Isso é para o seu próprio benefício. Então ele está a perguntar, eu não sou capaz de digerir como é ser seguro para mim não entrar no quarto de alguém sem permissão. Acho que isso é interessante, isso é uma coisa cultural também. Eu não sei mais. Num sítio como o Reino Unido, você não vai querer entrar no quarto de alguém sem ter permissão. A não ser que seja membro da família ou coisa assim, mas normalmente é preciso ter permissão. Mas é uma questão de maneiras apenas, de formas de ser. Alguém pode estar a mudar-se ou fazer qualquer coisa. É respeitar a privacidade. E depois é benéfico para si porque você aprende a disciplina, você aprenda. Não estou a falar a nível das maneiras, mas isso depende das culturas, tem um outro entendimento, mas aprende as disciplinas, aprende o respeito e também ser paciente interiormente. Portanto, são muitos benefícios a seguir isso. Então, temos que ser pacientes e esperar alguns minutos para que a pessoa esteja pronta ou pronta para me ver, quer seja para um telefonema, tudo pode acontecer. Então, dar esse respeito. Então, não é uma lei, mas uma questão de cortesia. Veja dessa maneira e não algo como um opressivo. Você pode fazer qualquer coisa, mas respeitar o espaço do outro. E a próxima pergunta relaciona-se com isso também, que tem a ver com o valor da familiaridade. Esse mundo de extroversão, uma questão sobre Brahmis, não falar muito com os irmãos ou irmãs, e não ser familiar com eles, porque você está cruzando uma certa fronteira, uma barreira, não está numa zona segura. Qual é essa zona de segurança nessa família BK? Eu acho que é uma segurança a nível da pureza. Então é claro que nós queremos manter-nos livres de qualquer atrações uns com os outros, principalmente homens com mulheres, porque nós queremos manter a nossa conexão com Deus e a consciência pura o máximo possível, estar seguro de muitas influências, mas eu também diria que é importante não ter medo nisso. A coisa surge naturalmente, então sim, a amizade absolutamente
Mas essa amizade não tira a minha dignidade, nem a minha nem a dos outros. E essa amizade não deveria ser uma amizade que seja manipulativa. Então, outra vez, está uma questão sobre respeitar uns aos outros, de tal maneira que você entende as necessidades de um dos outros, você respeita uns aos outros, mas você não tem expectativas, porque as expectativas são sempre ligadas a uma forma de engano. Então, ter essa autodignidade e esse autorrespeito. Wonderful. So the next question is about, you said about a lot of fear and the Você falou sobre medo, fé So is e there a confiança. difference between faith and trust? A diferença entre fé e confiança It depends how you're using it. depende de como você utilizar. There is one way you can distinguish. Há uma forma que você pode distinguir os dois, porque Yes, I have faith. eu posso dizer, eu tenho fé em Deus. Access, I have faith. Eu sei que Deus existe, eu tenho fé. There's no God. Ah, Deus não existe, é isso que é. Against a challenge or a situation of danger, Então, quando vem uma situação de perigo, eu vou sentir medo. moment, E nesse momento, faith in God, but I'm not trusting God. eu posso ter fé em Deus, mas não confiar em Deus. Fear. I will connect with God. Então, se há confiança, não há medo. Eu vou conectar-me com Deus e Deus vai cuidar de mim. Eu posso até te contar uma anedota sobre esse assunto. An atheist Havia um homem, um ateísta, was e ele estava edge, a andar no precipício wind, and he was blown off the e de repente veio um vento e ele caiu. tree, Em uma árvore muito velha, grabbed onto that, e ele ficou agarrado and then a a esse galho dessa árvore e ele logo pensou em Deus. E olhou para cima e disse, is there anybody up there? alguém aí em cima? And the voice says, yes. E uma voz disse, sim. And the man says, E o homem disse, save me, save me. salva-me, salva-me. Faith. Você tem fé? Sim, sim, eu tenho fé. Eu faço qualquer coisa. Yes. Qualquer coisa? Sim, sim, eu tenho fé. If you have faith, Se você tem fé, let go então the branch. largue o ramo. And the man says, is E o there homem anybody disse, up there? mas há mais alguém aí em cima. But yes, our faith. Mas sim, a nossa fé. Our Mas faith and trust is knowing a nossa fé, a nossa confiança é saber que Deus vai cuidar do assunto. Essa é a coisa principal. inside. Wonderful example. Yeah, so we move into another zone now of Então vamos para outra zona agora. Essa pessoa está a dizer que eu sou destemida, mas someone says lies or speaks quando alguém diz mentira, não fala a verdade, e quer manipular-me I am very ou algo falso, eu fico muito com raiva, muita raiva. unsafe being Então isso, we say outra zona de estar com raiva, danger zone. It's not safe to be. é uma So how do I take zona perigosa. Então como é que eu cuido da minha raiva? not able to take care of my anger? Eu sou destemida, mas não consigo cuidar da minha raiva. So when, actually one thing is to remember Uma coisa that when que eu me somebody lembro é tells a quando lie is Quando alguém nos diz uma mentira, é desonesto. because they're bad, Não é porque isso é mal, mas é porque são fracos. themselves are in a state Eles próprios estão no estado de medo. of telling lies. E é por isso que eles estão a dizer mentiras. Eles não conseguem enfrentar a verdade. E então, tenha compaixão por eles. Dê-lhes força. Ajude-os. And if I become angry, E se eu tornar-me com raiva, that's the point at which I'm esse é o ponto na qual eu estou a perder a minha dignidade e estou a convidar a outra pessoa manipulate me. para manipular-me. In fact, De fato, doing exactly você está a fazer exatamente o que a outra pessoa espera que você faça. to get angry. Eles não espera que você fique com raiva. And you say, É yes, o guião certo para si. Eu vou ser essa marionete. Eu vou ficar com raiva. no dignity in that. Não há dignidade disso. Remember that Então, se você lembrar que você nothing is your. é a coisa mais preciosa, é a sua dignidade humana, You say whatever então qualquer um pode dizer aquilo que quiser, to give away my dignity. mas eu não vou largar a minha dignidade Give away. I do not want to give away my dignity. e eu não quero largar a minha dignidade e nem largar o meu poder
e nem a minha felicidade. So when I get Então, quando eu fico com raiva, away so freely, eu estou a dar tudo de... and then somebody else told me, a E uma vez alguém estava a falar e estava a dizer, get angry, quando você fica com raiva, doing is tudo aquilo que você faz é mostrar ao mundo fool. que você Don't do that. é um tonto ou uma tonta. Calm, Então fique calma, dignified, and you'll gain mantenha sua dignidade e ganhe respeito dos outros. So you spoke about having the consciousness of being an instrument. Você falou sobre a consciência de ser um instrumento. Ask this question that this Muitas pessoas fazem essa pergunta. Nimit, Essa consciência de ser um instrumento, Nimit. Brahma Kumaris. So can you explain? They say that Você pode explicar o que é que isso é, essa consciência de instrumento? It's really the opposite of ego consciousness. É o oposto da consciência do ego. When we have instrument consciousness, Quando nós temos a consciência de ser um instrumento, instrument for good, nós somos instrumentos the source do of bem goodness is coming e a fonte de bondade from ourselves. vem para além de nós mesmos. Ela vem do divino, do supremo. And then I can't E depois, success. eu não posso reivindicar sucesso meu. Eu sou um instrumento, está a vir, as coisas estão a vir através de Deus e o resultado disso tem a ver com Deus. Então, é aí que eu fico livre. Porque se eu estiver a fazer algo com o meu próprio ego, eu estou a fazer, eu sei o melhor, So então open to insult, to be eu estou aberto a insultos, manipulated. de ser manipulada, Instrument mas se eu tiver essa consciência de instrumento, então going to allow myself to fall into, eu não vou permitir but I will maintain permitir cair nessa armadilha my dignity. e manter a minha dignidade. Disappointed Eu não vou ficar enganada, porque o insulto é com aquele e eu sou apenas um instrumento. Então, the sim, instrument needs to be fine-tuned. o instrumento tem que estar sintonizado. It's not tuned, no matter Se um violino não estiver afinado, não vai poder tocar a sua música. tuned, then the Mas se estiver afinado, music vai sair uma bela música. will be Mas the one who's playing, who's será aquele que está a tocar, the que está a criar a música. O instrumento instrument coopera, itself. estando afinado por si mesmo. Então, quando estamos nesse estado de consciência da alma, então Deus pode utilizar-nos como instrumento. But when we stay in Mas quando nós estamos na consciência do corpo, that I'm nessa consciência de que eu tenho essa posição, eu tenho essa profissão, essa é a minha riqueza, tudo isso é a identidade do corpo, a identidade do meu papel. Então eu estou a cortar de ser, eu estou a fazer um corte em ser o instrumento. that frees us very much. right. So speaking of soul consciousness, another question which is saying E outra about pergunta com relação à consciência do corpo, a alma é eterna, metaphysical, it's an energy. é uma energia metafísica. Practitioners, you're E como praticantes da Brahma Kumaris, all eternal. And you're você afinal não precisa de segurança, porque você é eterna. Você tem que ser sempre destemida. Então, por que há medo? Por que falar sobre segurança? Por que escolheram esse tema hoje? something like that. Se você é consciente da alma. Essa é uma boa pergunta. Bem, I may be soul conscious, but I want to help you to be soul conscious. talvez eu seja consciente da alma, mas eu também tenho que ajudar a que você seja consciente da alma. It's been through a process. We had to learn Isso é um processo que nós estamos a aprender, nós temos que entender e nós temos que praticar. if you've Então, understood something se você entende algo, se você aprende, se você pratica, in your life você vê o benefício na sua vida, você quer partilhar. E então, is to help. essa sessão é para ajudar todos vocês. Right. So I'll just take a few quotes, which it's very interesting quotes, and maybe your comments. Vou dizer aqui algumas frases Just a moment. que você talvez possa comentar. So Benjamin Franklin has said, Benjamin Franklin disse, prevention is worth a pound of cure. So as you were saying about prevention and protection, it's all Sobre better than- prevenir vale mais do que qualquer coisa. Eu não consegui perceber bem essa frase. It's a beautiful one, it's rhyming. Prepare and prevent, don't repair Preparar and prevent. e prevenir e não sei o que lá e não se arrepender. To elaborate that, prepare and prevent rather than Prevenir prevent. Well, em vez de depois in a way, arrepender-se. when you do Reparar e arrepender. regret, you repent.
É algo que você faz e que se arrepende. Relationship can take years sometimes. E reparar um relacionamento pode levar anos. Used to see on the road up to Mount Abu, I think it's still there. Na estrada de Montabu, acho que ainda existe lá, a nível da rua Segurança, So I like that. conduzem em paz e não em peças, não é por causa da palavra em inglês. Similar line, it is saying that safety is 30% common sense. E alguém está a dizer que a segurança, And the rest is good luck. alguém estava a dizer que segurança 80%, Safety, which is common sense, 80% is compliance. So I think it is não, segurança 30%, você tem, não percebi quantas percentagens que ele estava ali a dizer. On the context Segurança e depois sorte. for faith and trust in there. Mas é fé e confiança. that's good. Yeah, and we have a few more minutes left, so I would want you to share a few stories. Gostaria que partilhasse agora umas histórias That you shared a lot, actually, I'm sure. But a few stories ao nível de sêniors, com sêniors, Janki and Dadi Gulzar relacionada com o Dadi Janki e Dadi Gulzar, related to safety. relacionadas com segurança. Well, I would see in Daddy Janki, because she used Eu vi na Dadi Janki, London, ela tinha sempre questão de saúde, the period of ill health was over. It was e like houve um período, for her. She wasn't scared that it's going to ela, happen again. Even if she was in ela não tinha medo, mesmo tendo grande dor, que aquilo voltasse. was once on a flight between India and Sri Lanka. Houve um voo da Índia a Sri Lanka Breathless, and she needed oxygen on the flight. e ela precisou de oxigênio, não conseguia respirar. Traveling, so it was a bit scary. Anyway, after she reached Sri Lanka, of course, she had to come back. Now, if you have had an experience like that, you Então, se você tem uma experiência como essa, again, will it happen? será que eu vou voar outra vez? Isso vai acontecer de novo? Ela nunca teve esse pensamento. Ela nem pensava nisso. Example, E outro exemplo, there was one December when Daddy had a fall. em dezembro, quando ela caiu na Índia, 25 stitches in her head. It was awful. ela levou 20 pontos na cabeça. We didn't know what was happening anyway. Then we got proper information. E nós nem sabíamos o que ia acontecer, nem tínhamos a informação completa. These stitches, and then a few days later, E literally passados uns dias, acho que foram 3 dias, transmission from Mount Abu. houve uma transmissão de Montabus e eu vi lá a Dade. Kerchief on, covering the E ela tinha algo assim a cobrir os curativos. She seemed fine. Mas ela estava bem. That was December. I got to India in the February, so I asked Isso foi em dezembro. Depois eu cheguei em fevereiro na Índia e disse, Dade, você teve esse saw you. grande ferimento, mas eu vi passado uns dias você na televisão, você estava normal. Said to me, E ela disse para mim, put it out of my mind as if it never happened. eu coloquei isso fora da minha cabeça como se nunca tivesse acontecido. Esse é o problema que ela tinha, o poder que ela tinha. Out of control. Não deixava que a mente saísse fora do controle e não tinha medo. Very Então, sim, fortunate to have witnessed foi muito souls lived afortunada fearless ver como essa alma viveu in her plans, in her vision, e nos seus planos, nas suas visões, the BKs all over the world. expandir o serviço da Brahma Kumaris ao longo do mundo, 140 países agora. Tudo isso foi a visão de idade. Made things Ela tomou riscos e fez com que as coisas acontecessem, sim. full of Muito destemida, trust, plena de fé, plena de confiança, fearless. destemida. Actually, our time is up, but one of the participants has sent me a message. She's just asking. I know it's a big topic. Há um participante que mandou uma mensagem. For just 1 or 2 minutes, you can give an answer. Safety from Maya. That's what she's saying. Segurança de Maya. Things which are used in VK language. So, what do you want to O comment? que é que você gostaria de dizer? Again, we've been covering it actually. Nós falamos isso já. What you call Maya Aquilo que nós chamamos de Maya, seja ilusão, bring you down from your. coisas que o trazem para baixo. So we've been talking about that. Nós já falamos sobre esse ser influenciado, reagir e por aí além. Então, tudo está ser seguro de fazer isso. Nós temos esses traços interior que foram construídos ao longo do tempo. Portanto, se alguém tem esse traço de ficar com raiva, porque então eu posso ser enganado interiormente. Então, por isso que essa prática da consciência da alma é tão essencial. Então, de acordo
com sanskaras, com a personalidade. Então, tudo são circunstâncias exteriores que vão mudando, e são os princípios que tivemos a falar. E se você está com uma pessoa que continuamente fica com raiva, e ela fica fora de controle, perde o emprego, os relacionamentos e todas essas coisas. Então, as situações se tornam, mudam por causa daquilo que está a ocorrer interiormente. Então, se eu tiver bondade interiormente, estar nesse estado de consciência elevada, então, como as situações exteriores serão boas? Então, muito obrigado por essas respostas seguras. Por quase meia hora de perguntas e respostas, muito obrigado. E agora, Cícero Nu, para dar os agradecimentos. O microfone está fechado. Obrigado, Sister Morim. Em nome de todos aqui, nós gostamos muito da essência e atenção daquilo que é verdadeiramente seguro. Foi tudo de uma forma leve, mas você foi uma perspectiva muito abrangente. E a verdadeira segurança surge interiormente. Eu gostei muito também sobre são as minhas virtudes, a segurança e a proteção, sim. Temos que estar alinhadas, sintonizadas, como um instrumento de Deus, fomos escolhidos. Essa é a minha maior segurança e não estar na consciência errada do corpo. Então, em essência, a mensagem é rever outra vez, para trazer essa bondade dentro de nós. Muito obrigado, Sister Morim. Obrigado. Então, rapidamente, passar para os anúncios, antes de ir para a meditação. Está? Como nós sempre fazemos, depois de uma semana, temos o workshop sobre segurança. E mais profundamente no entendimento e nas experiências sobre segurança. Depois vamos ter também uma hora de palestra com a Sister Shirin, dos Estados Unidos. É a primeira vez que ela vai estar na nossa série. E vai ser às 2h15 de Portugal e às 11h15 da manhã do Brasil. Vai ser dia 2 de dezembro. Portanto, a hora é um bocadinho mais cedo. O horário é um bocadinho mais cedo. Depois o nosso retiro de silêncio sobre segurança. 2nd of December, Saturday, 7:30 p.m. for West Coast, US, Canada, which is Sunday, 3rd. Portugal, creio que deve ser qualquer coisa como nem sei que horas tem que contar as horas. 9 da manhã, portanto 4 da manhã, 11 da noite do Brasil, qualquer coisa assim do gênero. Depois do episódio 79, do próximo episódio Valores para a Vida, Reverência, com a Sister Denise, no sábado, dia 9 de dezembro. E o horário 2h45 de Portugal e às 11h45 do Brasil. São novos horários dos programas. 6:45 p.m. West Coast, US, Canada. That would be again little bit time shift. Episódio número 79. Aqui estão os e-mails, endereços dos sites e os sites onde podem encontrar várias informações da Brahma Kumaris e os vídeos já gravados de todas as séries e dos workshops. E agora tirarmos a fotografia rapidamente. Então, quem quiser sair na fotografia, abram as câmeras.
can also open your gallery to see the Então whole. todos podem abrir. And a few friends I can see. Posso ouvir alguns amigos aqui? Open up their video cams. That's good. They still have few seconds if anybody wants to open, haven't opened. Então, quem quiser, já sabem, abram as câmeras. Thank you, all of you. And we'll Então, muito start obrigado. meditation. So, Então vamos fechar agora com uma meditação, commentary or Drishti? um comentário de meditação. Odrice, como é que é fazer? Do a little commentary. Yeah. Pode ser um comentário pequeno. I take a few moments Eu tiro alguns momentos to go inside para ir para to dentro experience e experienciar true safety. a verdadeira segurança. It's hard to find safety externally in É difícil encontrar a segurança neste mundo exterior, when I journey mas quando a viagem, a jornada para o meu mundo interior, then I am de safe. quem estou em segurança. Many influences around me. Estou em segurança de muitas coisas que estão ao meu redor. I become comfortable inside Eu torno-me confortável interiormente and I can let go. e eu posso largar o medo And in my inner world, e o meu mundo interior. I can realize my true self. No meu mundo interior eu posso realizar o meu eu verdadeiro. I'm a being of light. Eu sou um ser de luz, A being um ser that is not physical, que não é físico, a spiritual being, é um ser espiritual and I have original e que tem goodness inside. a bondade interior. When I touch that inner goodness, E quando eu alcanço essa bondade interior, I feel safe. eu sinto-me segura, I feel comfortable eu sinto-me confortável, because it is my original porque esse state of being. é o meu verdadeiro estado de ser. And I now understand E agora eu entendo that everything else que tudo mais is artificial. é artificial. My true identity A minha verdadeira identidade is that I am a soul, é que eu sou uma alma, a being of peace. um ser de paz. And in this state of peace, E nesse estado de paz, with a thought, a pure thought, há um pensamento puro. I can take my consciousness beyond, Então eu posso levar a minha consciência beyond this physical dimension, para além desta dimensão física, to a world of silence, para um mundo de silêncio, which is completely safe. que é completamente seguro. And in the silence, Então é nesse silêncio I connect que eu conecto-me the highest being, the com supreme, com o ser mais elevado, o Supremo, the one who provides safety
aquele que fornece segurança para o mundo inteiro. And I feel safe E eu sinto-me segura in that divine love neste amor divino of God. de Deus, Because this is love. porque é este amor It has no expectations. que não tem expectativas. This is love Este é o amor that frees me from all negativity. que me afasta de toda a negatividade. This is love É este amor that heals que cura many fearful experiences of the past, muitas experiências do so passado, that those experiences aquelas experiências no longer have an impact on me. já não trazem nenhum impacto sobre mim. In God's love, E no amor de Deus, I've again become my whole, real, true self. eu reconheço o meu eu verdadeiro e original. And as an instrument, E como um instrumento, I share eu partilho that love with the world. esse amor com o mundo. First in my attitude, Primeiro, através das minhas atitudes, in my words, nas minhas palavras actions, e nas minhas ações. but also through Mas também é verdade vibrations. nas minhas vibrações. I become an instrument E eu torno-me um instrumento to spread para espalhar an atmosphere na atmosfera of love o amor and goodness e a bondade into our world em todo o mundo, that is in so much need onde há tanta necessidade de amor of goodness, e de bondade of truth. e de verdade. Gradually, E gradualmente I return to this world eu regresso para esse mundo com essa consciência, and my surroundings, fico consciente do meu corpo e do que está ao meu redor, and I keep that e atmosphere eu mantenho essa atmosfera comigo, wherever I go, onde quer que eu vá, with whoever I interact with, com quem quer que eu interaja and in whatever I do. e o que quer que eu faça. Om Shanti. Om Shanti. Obrigado. Testimony. It was Obrigado, Sister Morini. Foi muito bom. everything what we need to hear today. Thank you. Você disse tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado. Om Shanti. Thank Om Shanti. Obrigado. Thank you, Sister. Obrigado a todos.